Computador. Está gravando. Portanto, estão-me a ouvir bem. Boa noite. Estão-me a ouvir bem. Sim, sim, estamos a ouvir. Ok. Portanto, o autor Slavoj Zizek é um autor que eu me arrisquei a abordar, mas que evidentemente não é um autor nada fácil, como sabem, porque, como já perceberam os que não sabiam, eu estou aqui sim a abrir o meu PowerPoint, que tenho que partilhar depois. Perdão. Porque é um autor que surgiu um pouco de repente em 1989 no mundo ocidental com o seu primeiro livro, publicado pela Verso Books, não é? Creio que isto já terei dito. E esse livro tornou-o logo mundialmente famoso. E a quantidade de outros livros que ele foi escrevendo e publicando foi uma coisa verdadeiramente compulsiva. Ele próprio afirma que não é capaz de estar sem escrever. Há pessoas que gostam de falar, ele também gosta de falar, mas nem sempre é muito feliz porque, enfim, nas formas de intervenção temos que ter um bocado de sobriedade e às vezes ele é bastante histriónico. Enfim, mas isto não é nenhuma crítica à pessoa, ou melhor, ao pensador, se lá vais dizer que é aquilo que nos está aqui a preocupar. É o pensamento dele, compreender o pensamento dele. E compreender o pensamento dele, estou permanentemente a consultar elementos para, de algum modo, tentar apresentar um Zizek simultaneamente complexo que o é, não é? Não estar a fazer uma imagem dele simplificada, mas ao mesmo tempo também uma imagem que seja compreensível e atraente, porque nós muitas vezes sabemos que aquilo que nos leva a trabalhar em qualquer coisa, a aprofundar qualquer coisa, a fazer o esforço de estudar um assunto, é essa grande atração que nos provoca o tema. A mim provocou-me muita, porque há muitas coisas em Zizek que correspondem ao que eu procurava, ao que eu sempre procurei desde novo. Sempre me interessei muito por filosofia, passei por várias etapas na minha vida, até que, confesso, nunca encontrei um sistema ou um autor que eu, uh, digamos, dissesse este autor é absolutamente indispensável para mim estudá-lo completamente. Uh, e ocorreu-me isso com o Zizek. Não quer dizer que não haja outros autores que eu admiro muito e gosto muito de ouvir, mas aquele autor que me parece verdadeiramente abrir o futuro do pensamento é este. E logo por sorte ou azar, conforme, ele baseia-se em dois autores que são considerados como os mais difíceis de toda a história do pensamento humano, não é? Digamos, o Hegel, que para muitos é totalmente incompreensível. A mim tem-me valido o termo inscrito, estou sempre à procura de lacanianos e de hegelianos. E que são as duas grandes inspirações do Zizek. E consegui encontrar para, para o Lacan, consegui encontrar o Christian Fierens, que é um filósofo e, sobretudo, um psicanalista, belga, extremamente inteligente, e para o Zizek ando continuamente à procura de, de textos, mas eu ia referir-me a Hegel. Para Hegel, tenho a sorte de ter encontrado um autor jovem, Borna Radnik, que estudou e publicou, a tese de doutoramento dele foi sobre Hegel, e se tem dedicado ao livro considerado muitas vezes o mais difícil do Hegel, que é ai, credo, a lógica do Hegel, a ciência da lógica, e que nós temos estado a estudar, e é interessante porque quando eu começo a ler um capítulo da ciência da lógica, o primeiro volume, que é onde ainda estamos,
parece-me praticamente difícil de perceber o que ali está, concretizar realmente qual é o pensamento do autor. Mas depois da sessão que temos, um pequeno grupo que estuda com o Borna Radnik, o Hegel, a coisa torna-se muito mais clara. A ética está dividida numa série de capítulos, por vezes tem em relação a cada tema o que ele chama, portanto, umas explicações especiais, agora não me lembro do nome exato, uma espécie de concentração, dito o que ele quis dizer fundamental em determinado capítulo, tem umas considerações específicas a propósito disso, onde aprofunda bastante e por vezes são bastante longas, e essas são mesmo muito difíceis. Mas depois, com a explicação que temos por parte do Rodna, e quando os outros colegas de curso não estão sempre a interromper, porque têm já a compreensão de que primeiro é preciso ouvir com calma, para depois se pôr perguntas que sejam verdadeiramente substanciais, não é? A coisa torna-se realmente melhor. E a última lição, então, foi excelente. É aos sábados à tarde. Também o grupo do Fierense faz umas sessões extra, para além do seminário que se tem estado a estudar, que é o 15. Há de vez em quando umas sessões extra, agora mais uma programada. Portanto, se alguém se interessar por isso, diga-me que eu posso pôr em contacto com esses autores. Como sabem, eu fui fundamentalmente um arqueólogo. Quando digo fui é porque atualmente eu não estou já como responsável de nenhuma escavação. Creio que estou como uma espécie de investigador, eh, conselheiro ou consultor do projeto de Castanheiro do Vento, em Vila Nova de Foz de Coa, que é um sítio da pré-história extremamente importante, mas quem dirige as escavações é o meu colega, antigo aluno de doutoramento, o professor João Muralha, que é aqui professor João Muralha Cardoso, que é aqui professor em Lisboa. E às vezes as pessoas também se interrogam porque é que um arqueólogo se dedica ou se interessa por filosofia. Mas eu sempre me interessei por filosofia. A filosofia foi provavelmente a razão pela qual eu me dediquei à pré-história. Pela simples razão de que naquela altura em que eu tinha que optar por um curso, estávamos num regime que não era propriamente democrático e os professores de filosofia bons tinham sido todos arredados das universidades, se é que pronto, se pode falar assim. E ehm, escolhi História porque achei que, apesar de tudo, me dava um conjunto de conhecimentos que me permitiriam mais tarde saltar através das questões das origens do ser humano, das origens da linguagem, das origens do pensamento, das origens da arte, etc. e por aí fora, me permitiriam mais tarde saltar para temas mais densos. E é na filosofia que encontro essa densidade. A sensação é um pouco como quando nós vamos, por exemplo, comer qualquer prato a um restaurante, que vamos pensar que é um prato extremamente bem condimentado e afinal sai-nos um- qualquer coisa que não é aquilo que esperávamos e que não nos satisfaz. De certo modo é um pouco essa sensação que tenho com o trabalho da arqueologia, que me agrada enormemente, mas temos que confessar que é um trabalho extremamente duro, extremamente ocupante de tempo, não é? Exigente em tempo, que nos destrói praticamente todo o tempo livre para podermos fazer outro tipo de atividades. Não se consegue ler suficientemente coisas que são difíceis à noite, depois de um dia de trabalho de campo intenso. Não é? Ora bem, ehm, portanto, eu já expliquei como é que encontrei, de facto, este filósofo, o Slavoj Zizek, e já referi sobre ele algumas coisas. No fundo, o que as pessoas poderão dizer é assim, mas então o Zizek é idêntico a Lacan, portanto, é um curso sobre Zizek e fala-se principalmente de Lacan, é que uh, as duas figuras estão muito integradas uma na outra. Ou seja, o Zizek é uma pessoa que tem um fundo de estudos hegelianos e marxistas muito grande, porque vem de uma antiga república do conjunto da antiga União Soviética, onde essas coisas eram a doutrina dominante,
Só que em exceções que não são provavelmente as que tem o Zizek nem eu. E depois teve a possibilidade de vir para Paris, onde realmente pôde prosseguir os seus estudos sobre o pensamento ocidental e sobre, em concreto, a figura de Lacan. De maneira que é um caso de facto difícil de encontrar, a não ser os outros dois elementos que fazem parte da espécie de troika, perdão, da espécie de troika que existe em Ljubljana, na Eslovénia, uh, Alenka Zupanzik, uma filósofa excepcional, e o Mladen Dolar, vou já daqui a pouco mostrar, espero eu, uma fotografia dos três juntos. Vamos lá ver agora se eu, sem a ajuda da minha mulher hoje necessariamente, consigo pôr isto a partilhar a tela, como deve ser. Está a gravar, não está? Ora bem, aqui. Compartilhar. Está. Agora só que eu vinha era fazer de maneira que. É esta? É. Ora bem, tenho que pôr as pessoas talvez aqui em cima do Zizek, que é para ver. Isto também não está a funcionar. Vai assim. Coloquei aqui um link para os livros de Zizek publicados em inglês. É qualquer coisa de espantoso. São muitas, muitas dezenas. Tendo ele começado em 1989, não é? Logo em 1990 e 91, por aí fora, tem publicado muitos livros em inglês praticamente anualmente. Acaba um, começa outro. Existe também sobre ele, não sei se conhecem, um International Journal of Zizek Studies, que está fácil de aceder na internet, tem um menu e é necessário passar do home, do menu inicial, para o outro resto do menu, onde vão encontrar artigos já publicados no número de 2025, ou pelo menos no primeiro volume de 2025. Desculpem, porque acredito que vão ser publicados outros volumes. E também há um grupo no Facebook, há vários, mas há um grupo no Facebook que está diretamente ligado à revista do International Journal of Zizek Studies e um outro grupo também que está aqui indicado. E eles estão aqui os três, Mladen Dolar, que é este senhor da direita que está a rir, a Alenka Zupanzik, que está ao meio, e o Zizek, provavelmente a contar uma das suas histórias, às vezes surpreendentes em público, que fazem os outros, que são mais sóbrios, rir, mas são sempre formas de rir extremamente próprias de amigos profundos e nunca num sentido, digamos, pejorativo ou de uma risota que negasse a categoria de qualquer deles, porque têm todos uma admiração mútua muito grande e começaram todos juntos. Ora bem, tirar estas coisas para poder ver o texto, não é? Eu tenho procurado, até na Wikipédia inglesa, que traduzi e adaptei um pouco, alguns dados sobre o Zizek. Mas depois verifiquei que de facto é uma fonte bastante pobre. Pensei que o Zizek em inglês, na Wikipédia, na versão inglesa, fosse um pouco mais interessante. Mas pouco dizem de interesse. De qualquer modo, tenho aqui alguns diapositivos iniciais sobre isso que posso comentar. Zizek e o seu pensamento têm sido descritos por muitos comentadores como hegelo-lacanianos. Sim, é verdade. No início da sua carreira, Zizek reivindicou um espaço teórico moldado por três centros de gravidade: a dialética hegeliana, a teoria psicanalítica lacaniana, não confundir com o facto de ele ser apresentado por vezes como um psicanalista, que não é nem quer ser, o que lhe interessa é a parte teórica da psicanálise, as repercussões ou consequências filosóficas da psicanálise,
E, aliás, ele foi um dos fundadores, com os outros dois amigos e um quarto indivíduo, em Ljubljana, foram os fundadores de uma associação de psicanálise teórica, o que já decide isto tudo, não é? Portanto, não lhes interessa provavelmente a prática psicanalítica. Embora a prática psicanalítica esteja profundamente ligada à teoria, é um pouco como a arqueologia. Prática e teoria estão profundamente ligadas, como aliás será em muitas das outras áreas de trabalho. Mas a eles interessa-lhes de facto concentrarem-se, não pretendem atender pessoas, enfim, exercer clínica psicanalítica, mas sim estudarem e aprofundarem as consequências da teoria lacaniana, que ficou, aliás, incompleta, porque Lacan estava em permanente transformação das suas versões, não é? Era uma pessoa extremamente dinâmica e culta. Interessa-lhes aplicar esses conhecimentos da teoria psicanalítica lacaniana, que não é de maneira nenhuma um sistema fechado, tudo ao contrário, não é? E um outro aspecto, a crítica contemporânea da ideologia, que é feita também muito com inspiração em Hegel e em Lacan. Em 2010, Zizek afirmou que para ele Hegel era mais fundamental que Lacan. Mas isto, evidentemente, é porque mesmo se nota cada vez mais isso, de livro para livro. Lacan, aliás, como Marx, é uma ferramenta, mas neste caso ele afirma aqui mesmo, é uma ferramenta para eu ler Hegel. Para mim é sempre Hegel, Hegel, Hegel. Aliás, numa entrevista que lhe fizeram para uma revista, creio que inglesa já há bastante tempo, ele perguntou o que é que você faria se fosse rico. E ele disse, olha, comprava as obras completas, a última edição do Hegel. Não deve ser nada barato. E também lhe perguntaram o que é que você gostaria, ou em que época gostaria de ter vivido. Ele disse que gostaria imenso de ter sido contemporâneo do Hegel, para lhe poder pôr algumas questões de acordo com a filosofia dele. Enquanto que em 2019 ele afirmou, para mim, em certo sentido, toda a filosofia aconteceu. Reparem, ele considera que existe uma época maior da filosofia ocidental, que é a filosofia grega, claro, a matriz da filosofia no sentido mais geral, e uma outra época, que foi a segunda época dourada, digamos, da filosofia a nível mundial, que foi aquela que aconteceu em 50 anos, entre 1781 e 1831. Ou seja, nos 50 anos que se situam entre a publicação da Crítica da Razão Pura, do Kant, e a morte do Hegel, infelizmente, devido a um vírus, a cólera, que o liquidou quando ele estava em plena atividade e no apogeu da sua carreira em Berlim, em 1831. Ele dá muita importância a Kant porque, evidentemente, afirma ele, ou seja, a Hegel e também ao próprio Zizek. Dá muita importância a Kant porque Kant inaugura uma crítica moderna, inaugura a modernidade da filosofia através do pensamento crítico, ou seja, do pensamento que se debruça sobre as condições de se poder pensar de uma forma correta, não é? E, portanto, esse é um ponto fundamental para depois Hegel vir de algum modo dar a volta e dizer que Kant não foi suficientemente kantiano, ou não foi suficientemente audaz para ir tão longe quanto podia ter ido, diz Hegel, e dar a volta àquela questão em que o Hegel ficou ali empancado, parado, que foi o facto de considerar que o ser humano, não é? Aí é que é o aspecto crítico da teoria de Kant, tem um certo número de condicionamentos a priori que o levam a ter uma espécie de fronteira entre o fenómeno e o númeno. Portanto, o ser humano percebe que existe qualquer coisa para além do fenómeno, porque os próprios fenómenos apontam para essa qualquer coisa que existe para além. Mas no fundo ele mantém, não é, essa visão, digamos, transcendental, não é no sentido transcendente, mas no sentido transcendental, de que nós estamos condicionados, digamos, para ir para um determinado ponto e desse ponto para a frente só podemos ter intuições e
digamos, no fundo, essa área da, da razão nominal, do númeno, é-nos, de certo modo, opaca para sempre. E Kant, até provavelmente, diria que essa é uma das razões pelas quais ele continuava como crente em Deus, não é? Dava um espaço a Deus como alguém ou a uma entidade que se encontrava para lá, perdão, para lá da, da razão que o ser humano podia atingir, não é? Através do seu conhecimento uh, científico, porque Kant é o correspondente na filosofia, com toda a sua crítica que faz ao pensamento medieval, não é? Ao pensamento escolástico, ao pensamento da metafísica tradicional. Kant é aquele indivíduo que faz o corte, não é? Como uma série de outros autores, cientistas, etc., que eram também filósofos, fizeram o corte com o pensamento, digamos, analógico, o pensamento analogista, mais canológico analogista medieval, e iniciaram o pensamento naturalista, digamos, para usar estas expressões do Filipe de Escolar, usaram o pensamento moderno pela primeira vez. Um tema absolutamente fundamental é o tema da subjetividade, o tema do sujeito, que é um tema que implica aqui também com a questão de várias filosofias contemporâneas, várias filosofias do século XX, como, por exemplo, a questão do existencialismo, não é? Sartreano, por exemplo, que foi também influenciado por Hegel, mas, efetivamente, toda a teoria de Sartre se situa em torno de uma visão, aliás, extremamente pessimista, não é? Da existência humana. Mas, de qualquer maneira, a existência e, como tal, a experiência da subjetividade humana é anterior à essência. É isso que consiste em termos, digamos assim, quase que de slogan, o existencialismo. Também o estruturalismo veio tentar dar um ataque muito forte à ideia do ser humano. Não é? Por exemplo, se formos ver a influência que o estruturalismo teve num autor, por exemplo, como Foucault, Foucault é um autor que procura mostrar na razão ocidental várias etapas que todas elas estão na base de, uh, de epistemes, ou seja, formas, no fundo, de pensar, de subjetivizar o mundo, diferentes umas das outras, tendo tido até uma certa dificuldade, o Foucault, de nos dar uma ideia de como é que de uma subjetividade ou de uma episteme se passava a outra, não é? Portanto, como é que ocorre essa possibilidade histórica, não é? De uma, de uma episteme passar a outra na modernidade. E Zizek não hesita, apesar da grandeza que Foucault tem, não é? E que é um autor que eu também admiro muito, mas não hesita em lhe chamar um historicista, não é? Um historicista no sentido, portanto, negativo, de um indivíduo que, no fundo, não estabelece uma ideia de como se pode estudar o pensamento humano, como tendo ele próprio uma história, não é? Eh, uma história que tem a sua racionalidade própria e que é o objetivo, afinal, do Hegel. É o objetivo do Hegel, um autor que viveu no início do século XIX, portanto, não poderia, evidentemente, teorizar o capitalismo, não poderia teorizar a sociedade que nós hoje conhecemos, não poderia teorizar muitos aspectos que hoje são para nós essenciais, mas, de qualquer maneira, foi um autor que procurou, na fenomenologia do espírito, estudar as várias formas que assumiu o espírito humano, no fundo, o conhecimento, não é? Ao longo das eras, ao longo dos tempos. Portanto, de um ponto de vista da fenomenologia, da compreensão dos fenómenos da vida e da realidade. E, portanto, para Hegel, evidentemente que a subjetividade é muito importante. Para Zizek, o problema da subjetividade, como
aliás, evidentemente, nem vale a pena dizer uma coisa dessas, para Lacan, não é? Para toda a psicanálise é o estudo no desenvolvimento que se dá na psicanálise contemporânea lacaniana à intuição fabulosa de Freud, é o estudo das formas de subjetivação, não é? Que são extremamente eh, renovadoras as perspectivas que Freud introduziu, não é? É um dos grandes autores que, como sabem, eh, cortou com a centralidade do indivíduo, a centralidade do ser humano em relação a si próprio, que é uma centralidade que nós normalmente assumimos no dia a dia, não é? Quando eu digo eu ando aqui convencido que sou mesmo eu, não é? Ora, Freud vem nos dizer que isso é uma convicção um bocado fantasiosa, não é? Eu não sei quem sou, não é? O eu que trabalha em mim é um eu inconsciente, não é? É um sujeito. Ora, há uma divisão, há uma partição profunda em Freud entre o eu, o ego consciente, perdão, e o eu, ou seja, um, o sujeito, isso é que ele chama o sujeito inconsciente, não é? Por isso é que é tão importante para Freud todo esse conjunto de formações do inconsciente, como sejam os sonhos, não é? Como sejam os xistes, ou seja, as brincadeiras, as paródias, as coisas que nos fazem rir ou que nos fazem ou que nos surpreendem, e que é o inconsciente, é esse outro, esse sujeito que existe em nós, que está a falar apesar de nós, não é? Como também quando queremos escrever uma coisa e escrevemos outra, não é? Enfim, há palavras que são tão parecidas, basta tirar-lhes uma letra, que é preciso ter até cuidado. Quando se escreve e se publica qualquer coisa, não vai sair, não é? Em vez de a palavra que nós queríamos utilizar, um palavrão ou outra coisa parecida. Portanto, uh, as formações do inconsciente, não é? São um outro que existe em mim. E esse outro que existe em mim é que é importante, simplesmente é, num certo sentido, incognoscível. Ou seja, eu não consigo nunca compreender o meu inconsciente, não consigo chegar ao meu inconsciente. Como é que eu posso, então, fazer? Posso ter a ajuda do psicanalista, que me ouve. A psicanálise é uma cura pela fala, cura entre aspas, muitas aspas, e é uma situação em que quem fala é o analisando, não é o analista, e o analista diz: olha, diga para aí tudo o que lhe apetecer. E quanto mais conseguir dizer, falar, sem se auto-reprimir, melhor. Porque Freud teorizou que o nosso inconsciente é feito do reprimido. Muitas vezes são questões reprimidas na infância. Freud acaba com aquela teoria ingênua de que as crianças ou os seres infantis são uma espécie de anjos, não é? Não é nada disso. Há uma perversidade polimorfa, como diz, nas crianças, no ser humano desde que nasce, e ele vai procurar que cada um de nós, não é, com a repetição, através da repetição de determinado número de afirmações, que muitas vezes nos saem de forma improvisada, e quanto mais improvisada, melhor na análise. Não sei se alguma vez já passaram por essa experiência. Uma análise pode demorar muito tempo, é uma coisa interessante, não é? Nós acabamos por dizer qualquer coisa que não estávamos à espera de dizer. E é nessa coisa que o analista às vezes pontua e pergunta, faz uma pergunta, por exemplo, e nós caímos em nós e pensamos: olha, porque é que eu terei dito isto, não é? Porque é que eu terei dito, sei lá, queria dizer desejo e disse desenho ou outra coisa qualquer? Porque é que eu tentei, porque é que o meu inconsciente utilizou uma palavra que sabe, ou que eu sei, como ser racional e que faço a repressão dessas coisas subjetivas, profundamente entranhadas no meu inconsciente, que eu sei que não posso dizer certas palavras e muitas vezes, não é, eu percebo que ao dizer certas coisas estou por trás delas, o meu inconsciente está a revelar-se, a querer revelar-se e a querer trazer à superfície, à tona,
no fundo, qualquer coisa de reprimido. Também a perspectiva de Freud sobre os sonhos é muito significativa, não é? O sonho é, como sabem, para o Freud, é o primeiro livro dele, não é? A interpretação dos sonhos, o primeiro grande livro dele. O segundo é a psicopatologia da vida cotidiana. Mas o primeiro livro dele, o primeiro grande livro de Freud, o livro sobre a interpretação dos sonhos, é um livro em que o Freud mostra que o sonho é sempre um desejo que foi recalcado. É sempre um desejo que não foi satisfeito. Portanto, é a tentativa de, através do sonho, o inconsciente satisfazer, por assim dizer, o indivíduo de qualquer coisa que ficou cancelada, que ficou reprimida, recalcada no seu inconsciente. Ora, claro que estas coisas, quando o grupo de Ljubljana veio para Paris estudar com Jacques Alain Miller, e até no caso de Zizek, pelo menos, não sei se dos outros, no caso de Zizek, não terão vindo todos ao mesmo tempo, creio. Foi, inclusivamente, salvo erro, analisado por Jacques Alain Miller, o chefe de Lacan e seu continuador, tem publicado todos os seminários e outras obras de Lacan que ficaram inéditas. Lacan não se preocupava em publicar, porque tinha muito receio de ser mal entendido. Estes indivíduos, claro que, nomeadamente Zizek, encontrou em Lacan o complemento que lhe faltava para ligar à sua formação hegeliana de origem. E a coisa caiu de uma forma extremamente frutuosa, não é? Na medida em que é preciso ler Lacan com Zizek e é preciso ler Zizek com Lacan para se poder compreender melhor o que é que eles têm ali para dizer. Porque muitas vezes, lá está, é preciso ler entre as linhas, é preciso ler entre as linhas é uma forma de expressão, é preciso insistir até a coisa se tornar nítida, até o sentido se tornar nítido, não é? É qualquer coisa que é completamente diferente da leitura que nós fazemos, às vezes rapidamente, não é? Enquanto estamos nos nossos estudos universitários, seja como alunos, seja até como professores, muitas vezes temos pouco tempo a preparar aulas, etc. E temos que fazer um trabalho bastante apressado. Aqui isso não funciona. É necessário, tal e qual como analisando na transferência, no processo de transferência, portanto, durante a análise, é conduzido, é convidado a estar o tempo que quiser a falar. Normalmente as sessões duram 1 hora ou 50 minutos. O Lacan foi muito criticado porque às vezes cortava as sessões passados 20 minutos e o analista, o analisando, ficava por vezes um pouco irritado e frustrado, mas era precisamente isso que o Lacan queria provocar-lhe, não é? Através do corte num determinado momento, porque falar dá gozo, dá prazer, não é? E nós, quando começamos a falar, muitas vezes não queremos mais parar. Eu, aliás, sou um exemplo disso. Ora, às vezes, cortarem uma palavra num determinado momento é importante para mim, porque eu fico a pensar porque é que esta pessoa, que eu até respeito, porque para o analisando, o analista é o sujeito suposto de saber, isto é uma frase do Lacan, é o sujeito suposto de saber, o analisando tem que ter uma confiança total no analista, porque o analista diz-lhe logo, olha, aqui não tenho vergonha de nada, aqui pode-se pôr, digamos, entre aspas, a nu, pode dizer tudo o que lhe venha à cabeça. Aqui não há leis, aqui não há pecados, aqui não há justiças, aqui não há nada disso. Aqui há apenas uma coisa, é a liberdade total, né? A liberdade total, que é evidentemente sempre uma liberdade um pouco forçada, porque as condições em que se processa uma análise eh, na, na solidão, por assim dizer, entre analista e analisando, não são propriamente as condições da vida comum cá fora, não é? Mas é preciso criar esse ambiente artificial para que o analisante se sinta relativamente à vontade para poder, entre aspas, desabafar. E o facto até de haver um divã, às vezes as pessoas perguntam-se, mas por que diabo é que nos gabinetes dos analistas existe um divã ou um sofá onde a pessoa se pode esticar e ficar a olhar para o teto, às vezes de costas para o analista ou para a analista? Porque é que isso acontece? É por uma razão muito simples, para a pessoa se sentir como que deitada na sua própria cama, absolutamente
em casa, libertada de toda a atmosfera constrangente, constrangedora do exterior, em que todos nós temos que fazer todos os dias a encenação de uma determinada personalidade, não é? Quando estamos em público, e ficar libertada, ficar mais libertada para poder fazer associação livre. É a associação livre, não é? Talking cure, que é importante na análise. E era importante em Freud, foi ele que a inventou, digamos, e era pouca gente ainda para analisar, não é? Mas, enfim, há aqueles 5 casos típicos, não é? Então, aliás, há um livro só sobre os 5 casos típicos estudados por Freud, uh, mas é também importantíssimo na psicanálise lacaniana e em qualquer psicanálise de jeito. O que é que aconteceu depois da morte do Freud? É que depois da morte do Freud, a psicanálise começou a desviar-se em muitos sentidos, não é? E cada analista tentou criar os seus próprios sistemas, não é? Foi Melanie Klein, por um lado, que se interessou muito pela psicanálise de crianças, foi Winnicott, foi, eu sei lá, é uma multidão. Já não falo de Jung, que esse então foi o entornar completo do caldo, porque Jung, quanto a mim e quanto a Zizek e a Lacan, claro, é realmente uma pessoa que não vale a pena perder tempo com ela. Embora isto possa escandalizar alguns junguianos que existirão em Portugal. Bom, vou então ler este texto, não é? Sobre a subjetividade, que não tem assim nada de muito especial, é tirado mais uma vez do artigo da Wikipédia que eu traduzi, que adaptei. Para Zizek, embora um sujeito possa assumir uma posição simbólica, porque na teoria de Zizek, como eu já referi, como na de Lacan, existem 3 ordens de realidades. A realidade imaginária, a realidade simbólica e o real. Ora, é muito fácil começar a pensar nestas 3 realidades como coisas separadas. Ora, elas não são separáveis, primeiro. Segundo, como uma espécie de realidades que vêm segundo uma certa cronologia. Ou seja, nós primeiro, quando somos miúdos, o estádio do espelho, olhamos-nos ao espelho pela primeira vez, há ali um princípio de autoconvencimento de que estamos a ver-nos a nós mesmos. Ou seja, o ego, o tal ego, começa-se a reforçar com a sua própria imagem, o que é realmente o contrário da psicanálise, etc. Portanto, seria o imaginário em que nós damos principal importância às imagens. E depois entraríamos no simbólico através de quê? Precisamente através da linguagem, através da gramática, através da organização do sentido de uma forma que nos permite criar o senso comum, que nos permite lidar com os outros, que nos permite também desenvolver a própria racionalidade que nos tempos modernos está profundamente ligada à ciência, não é? E depois haveria qualquer coisa que certos autores confundem, e que é fácil de confundir, que é o real, como sendo uma espécie de correspondente quase do número de Kant. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O real é um elemento muito importante, mas é um elemento que no fundo não existe. Aquilo que é mais importante em nós, e na realidade vista pela psicanálise, por isso é que isto é tão difícil, não existe. Ou seja, eu não existo. Eu, Vítor Jorge, tenho um nome que me foi atribuído pelos meus pais quando eu nasci, não é? Não escolhi nada disso, como sempre não escolhi a nascer, não é? Depois não escolhi o nome que me deram e não escolhi muitas das coisas que me permitiram entrar na ordem simbólica. Não escolhi qual era a língua em que devia falar. Comecei a falar português, não é? Obviamente. E por aí adiante. Portanto, eu sou um produto, digamos assim, do meio ambiente que já me influenciava, não é? Quando eu não sabia falar. Por isso é que se diz que os seres humanos são seres falados e falantes. Somos falantes, como é óbvio. E somos falados porque, mesmo antes de saber falar, falamos. Ouvimos falar, perdão. E ao ouvir falar, estamos, de certo modo, a entrar dentro de uma espécie de um meio ambiente povoado de palavras, de um environment povoado de palavras, environment esse que pouco a pouco nos vai construindo a habituação
de, eh, de falar, de também falar. Vamos pronunciando primeiro uns sons, um tanto ao quanto, enfim, eh, que só os nossos pais entendem, ou familiares que estejam perto de nós, mas depois vamos começando a balbuciar umas palavras até conseguir a obtenção da linguagem que é ao mesmo tempo uma libertação para nós, porque pela primeira vez podemos falar já na ilusão de que estamos a falar como eu, isto é, a ilusão da subjetividade, a ilusão de que estamos a falar na primeira pessoa, mas ao mesmo tempo é a nossa castração. Atenção que castração aqui, como é óbvio, já para Freud a castração não tinha nada a ver com o facto de a pessoa ser castrada no sentido de ter, enfim, parte do seu corpo eliminada para, por qualquer efeito clínico ou cirúrgico. Não, não é nada disso. A castração é uma castração, principalmente em Lacan, uma castração simbólica. Ou seja, quando nós entramos na linguagem, nós, ao mesmo tempo, conseguimos dizer muita coisa e, ao mesmo tempo, temos a sensação permanente de que não conseguimos dizer tudo, de que não conseguimos exprimir tudo aquilo que queríamos. Certamente já tiveram essa experiência inúmeras vezes nas vossas vidas. Por exemplo, com uma pessoa de quem nós gostamos, de quem gostamos muito. Nós podemos tentar escrever-lhe as coisas mais belas desta vida, podemos tentar até escrever poemas dedicados à pessoa, podemos tentar, por todas as vias, sair daquela convencionalismo vulgar e tentar, numa dedicatória que pomos num livro, numa frase que mandamos no dia especial qualquer, etc., nós não conseguimos nunca, de facto, passar da banalidade e conseguimos ultrapassá-la apenas em momentos muito especiais, como sejam os momentos sublimes, por assim dizer, não é um conceito que também já veio de autores do tempo de Kant tratou do sublime, não é? Conseguimos, e reparem que sublime e sublimar as nossas incapacidades têm qualquer coisa de muito próximo, nós conseguimos sublimar, digamos, a nossa incapacidade, a nossa castração, digamos, tentando através da obra de arte, tentando através da escrita, tentando através da fotografia, tentando através do cinema, tentando através da investigação científica de grande categoria, etc., tentamos superar a terrível consciência que temos de que somos apenas um ou uma muito ignorantes, não é? Muito parciais, muito que nunca conseguimos exprimir aquilo que gostaríamos de exprimir. Mas o não conseguirmos esse sentimento de frustração, de não conseguirmos exprimir aquilo que pensávamos poder exprimir, é um mito. É um mito après coup, como diriam os franceses, ou seja, é um mito a posteriori. Nós criamos a sensação de que não conseguimos dizer tudo porque já dissemos muita coisa. E essa muita coisa, não é, revela-nos que ainda haveria muito mais a dizer. Portanto, não se esqueçam disto, há um aspecto fundamental para a compreensão de Hegel, que foi quem introduziu isto através do método dialético, e para a compreensão de Lacan, mesmo quando ele já não se sentia hegeliano porque estava enganado pelo Hegel, que era conhecido em França no seu tempo, que era do Jean Hippolyte, foi seu professor, e quando Zizek está permanentemente a referir, não é? Mesmo quando ele aborda aqueles grafos do Lacan, está permanentemente a referir que há sempre um a posteriori, que há sempre um conhecimento retrospectivo. A realidade aparece-nos sempre retrospectivamente. Por isso, o ser humano é um ser eminentemente histórico. E não há nada mais mutável que o passado. Não é? Às vezes nós, historiadores, ou pré-historiadores, ou arqueólogos, ou seja o que for, temos aquela ideia, estamos aqui para reconstituir o passado. Não, nós não estamos a reconstituir o passado, nós estamos, quando muito, a constituir o passado, a criar passado.
porque o passado é a coisa mais volátil que existe, não é? Porque depende da memória, mesmo o passado coletivo, depende da memória, depende da documentação que nos ficou, depende da interpretação e do modo como lemos, ou vemos, ou interpretamos aquilo que temos como documentos e consideramos documentos, e depende, sobretudo, de que nós partimos sempre de um, de um esquema de pensamento que é o esquema atual. Eu tive como professor, um grande professor na faculdade, felizmente, ainda no tempo da outra senhora, como se costuma dizer, na Faculdade de Letras de Lisboa, que foi o professor Jorge de Macedo, que estava sempre a dizer todo o esquema de pensamento ou de investigação que nunca saia de si mesmo, esquema, é uma investigação ou é um pensamento totalmente frustrado, porque o pensamento tem um esquema para poder amparar-se como uma bengala, mas é para deitar fora e arranjar outra mais forte a seguir. Portanto, realmente, este aspecto de que o pensamento é sempre retrospectivo liga-se, aliás, à frase tipicamente hegeliana da Minerva, da coruja de Minerva, o símbolo da sabedoria, não é? Ou Atena, não é? Entre os gregos, o símbolo de Minerva, ou melhor, o voo de Minerva, isto é, o levantar asas da árvore onde pôs, ou do seu ninho, ou do seu poiso, e erguer-se nas alturas, neste caso do pensamento, Minerva aqui está como símbolo da sabedoria, é sempre ao anoitecer. Ou seja, a filosofia é uma disciplina noctívaga. A filosofia é uma disciplina noctívaga. Ou seja, pensa depois de tudo já pensado, não é? Por isso é que cada filósofo que aparece, a primeira coisa que procura fazer é perceber os que o antecederam. E sempre com a ideia de que naquilo que o antecedeu, nós estamos sempre a trabalhar, a pensar sobre ombros de gigantes, portanto ele tem que subir de uma forma quase circense, não é? Acima dos ombros de grandes gigantes, mas ele procura sempre formar a sua própria, uh, a sua própria uh, o seu próprio sistema, como se costuma dizer, a sua própria teoria, a sua própria filosofia. Claro que, por exemplo, um filósofo atual, o Alain Badiou, que é um grande amigo de Zizek e considera que o Zizek e ele próprio estão entre os 6 grandes filósofos contemporâneos. O Badiou, uh, um, o que é que eu ia dizer sobre o Badiou? O Badiou, uh, eu ia dizer sobre isto, é precisamente sobre este problema do. Exatamente. Era sobre a questão de que, provavelmente, na nossa época, já não se consegue formar sistemas. Não é? O próprio Hegel, de certo modo, não teria formado um sistema, porque ele publicou 2 grandes livros, não é? A Fenomenologia do Espírito, que estava a rever quando morreu, ehm, e a lógica, a ciência da lógica, que tem três livros, digamos, está dividida em 3 partes. Em alguns casos, a edição, como a de Cambridge, que nós estamos a seguir, tem um só volume, mas bem grosso. Uh, Quer dizer, no fundo, escreveu esse livro e depois escreveu os princípios da filosofia do direito, que efetivamente é já uma espécie de apontamentos para aquilo que era o seu ensino quando ele estava no pico da sua carreira, no final da vida, em Berlim. Mas pode-se ainda talvez falar de um sistema kantiano, de um sistema hegeliano, mas já é difícil falar, por exemplo, de um sistema zizekiano, não é? Como, aliás, é um bocado difícil falar de um sistema de pensamento, por exemplo, de um Giorgio Agamben, que é um grande pensador italiano contemporâneo. Ou um bocado difícil de pensar, então, ainda por cima, num sistema de pensamento deleuziano, que é um filósofo muito estudado em Portugal, não é? Porque Deleuze tem uma fase em que ele trabalha e publica sozinho. Para Zizek é a fase melhor da carreira e da vida de investigador, de pensador de Gilles Deleuze, não é?
Mas quando ele se juntou a um psicanalista que era o Guattari, o Félix Guattari, para Zizek, os livros que escreveu não são assim tão importantes, embora sejam muito lidos e muito estudados e traduzidos em português, não é? Que é o Capitalismo e Esquizofrenia, que está dividido em dois livros, não é? Que é o Mil Planaltos e o Antiédipo. É um livro escrito contra a psicanálise. Portanto, aí eles, de facto, não foram muito felizes. No nosso entender, enfim, se é que eu posso juntar-me, eu, pobre diabo, se posso juntar-me, de facto, a tão grandes vultos como é Zizek. O que é certo é que hoje, provavelmente, como Badiou caracteriza Lacan, Badiou admira muito Lacan, estudou muito Lacan, frequentou os seminários de Lacan, mas Badiou diz Lacan é um antifilósofo. Lacan tem uma série, tem uma coleção fantástica de seminários também. E eu gosto imenso de ler os seminários de Lacan, de Badiou, peço desculpa, disparate. Gosto imenso de ler os seminários de Alain Badiou, porque é um indivíduo de uma clareza, de uma. Eu gosto muito daquela finesse, daquele esprit de finesse francês. Gosto imenso, que não há no inglês. Há qualquer coisa que não há, ou pelo menos no inglês que eu conheço, porque eu não conheço o inglês literário, eu nunca me meti nisso, isso é um problema difícil. Conheço o inglês dos congressos, né? E dos trabalhos e dos livros, eu fico vou lendo, mas de resto, das conferências que vou ouvindo, mas não conheço o inglês literário subtil, não é? Mas Badiou trata, ele fala de vários antifilósofos e fala de eh, Lacan como precisamente sendo um antifilósofo, quer dizer, Lacan nunca na vida procurou formar nenhum tipo de sistema, nada disso. E a filosofia, um bocado talvez ainda para Badiou, que tenta formar um sistema, seja o seu, a sua vocação seja formar sistema. Mas, atualmente, nem próprio Zizek, no livro Sexo e o Absoluto Falhado, que é um livro absolutamente fabuloso, muito difícil, o Zizek diz, olha, este livro é talvez aquele que mais se aproximou de exprimir aquilo que poderá ser o sistema que eu criei. Mas, realmente, ele investe muito na última parte do Sexo e o Absoluto Falhado na questão da aproximação à física contemporânea, nomeadamente à física quântica, não é? Mas, de facto, é um livro muito bem organizado, um livro muito interessante, mas não parece necessário hoje em dia formar sistemas fechados, pelo contrário, parece que estamos numa época mais aberta à tentativa de, efetivamente, a partir de um conjunto de princípios básicos, que uns partilham de um modo, outros partilham de outro, fazemos qualquer coisa que seja aberto. E aberto, tanto quanto a própria subjetividade dos indivíduos, é qualquer coisa de aberto, qualquer coisa em aberto, porque a subjetividade é extremamente vulnerável, não é? Uma vez que, como digo, cada presente transforma o meu passado. O meu passado está em permanente transformação, por isso não há coisa mais patética do que uma pessoa fazer uma autobiografia, porque é um exercício narcísico completamente absurdo, não é? Porque está ali como que a congelar uma espécie de noção de si, que além de ser narcísica, é naturalmente ridícula, porque nós não podemos conhecer aquilo que há de nós de mais determinante, que é o nosso inconsciente, que é o sujeito que há em nós, em cada um de nós. Não podemos conhecer. Ora, não podendo conhecer, não é? Sabendo apenas que ele nos move, não é? Que vamos agora pôr-nos a fazer teorias sobre mim, ou eu iria agora pôr-me a fazer teorias sobre mim, é claro que tenderia logo a esconder ou a não falar das coisas que eu acho mais negativas e a empolar aquelas que acho mais positivas ou outra coisa ridícula qualquer desse tipo. Portanto, é um exercício narcísico. Mas para não me dispersar. Portanto, para Zizek, embora um sujeito possa assumir uma posição simbólica, social, nunca pode ser reduzido a esta tentativa de simbolização, uma vez que a própria assunção dessa posição implica um eu separado, para além do simbólico que faz a assunção. Ou seja, nós teríamos um eu empírico, não é? E esse eu empírico estava em articulação com o eu simbólico,
que estava expresso naquilo que eu digo e naquilo que eu escrevo, naquilo que eu falo no dia a dia com os outros, e depois ainda teríamos um outro eu real, não é? Que seria o tal verdadeiro eu e que eu, por definição, uh, sei que é, no fundo, um vazio. Portanto, estas teorias, tanto de Zizek como de Lacan, são teorias do não todo. São teorias não todas. Por exemplo, quando se aborda a questão da sexuação, não é da sexualidade propriamente dita, mas o, um dos matemas quer dizer, fórmulas lógicas aproximadas da matemática que o Lacan inventou, quando se aborda os matemas em que ele tentou exprimir a teoria da sexuação, dividida em dois blocos, homem, mulher, o que não tem nada a ver, naturalmente, com o facto de não poder existir todo esse conjunto de pessoas que se revêem na questão LGBT+, e depois a coisa já vai, não sei em quantos outros nomes que eu já não consigo decorar, isso não tem nada a ver, mas nós quando nascemos somos classificados dessa maneira. Ora, essa sexuação, esses esquemas, esses matemas da sexuação, não é? São qualquer coisa de extremamente interessante e como aliás os quatro discursos, não é? Que eu creio já ter abordado na sessão anterior, não é? Portanto, são elementos que tentam o quê, no fundo? Fugir àquilo que na subjetividade há de mais perigoso, que é cair numa visão autocomplacente, não é? Numa visão, digamos assim, de que eu penso bem, eu tenho a razão comigo, isto é que é verdade e tal, quando devemos ser extremamente prudentes em relação a isso. Portanto, para tentar exprimir ideias que são, à partida, extremamente complexas. Por exemplo, uma das coisas que Lacan vem dizer, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tem a mesma estrutura da linguagem. Quer dizer que o inconsciente tem também uma organização simbólica. Não é? Só que a organização dos símbolos, digamos, das palavras no inconsciente é diferente daquela que usamos na vigília. Não é? Na vigília nós organizamos as palavras de uma maneira diferente. O Freud falava de condensação e. Esquece-me agora a outra palavra. Condensação, quer dizer, a compactação de uma série de fenómenos vividos, não é? Que aparecem nos sonhos ligados uns aos outros e que foram certamente desligados anteriormente, e o deslizamento, compactação e deslizamento. Porquê? O deslizamento é uma coisa muito importante. No fundo, o deslizamento é aquilo que o psicanalista nos manda fazer quando nos diz para falar, olha, fale para aí e fala à vontade, não tenha qualquer tipo de inibição. Diga o que quer, que aqui não há leis, nem há aqui morais, nem há aqui nada disso. Diga tudo o que lhe vem à tola. Portanto, delire, não é? Delire é o único sítio onde nos pedem para delirar. Ora, à vontade. E, portanto, é uma metonímia que corresponde à tal circulação do Freud, não é? Das coisas umas nas outras, articulando, o sonho articula recalcamentos, produto de recalcamentos por vezes infantis, reacondiciona-os, digamos assim, em compactos, ou vai numa metonímia de significantes, vai num correr de realidades umas atrás das outras que evidentemente não têm nada a ver com o relato do sonho. Quando nós acordamos e começamos a relatar, olha, sonhei, calcula tu, com isto, assim, 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 assado, esse relato é um relato puramente simbólico.
não é? No sentido do simbólico da vigília, do simbólico que é puramente convencional, não é? Porque nós sabemos lá qual foi o trabalho que o sonho teve, que permitiu ir buscar ao inconsciente realidades que muitas vezes pertenceram a épocas da nossa vida completamente diferentes, coisas que nos marcaram, que não fazemos a mínima ideia de quais foram, e que se foram juntar nessas congregados ou nesses deslizamentos. Nós não sabemos. Ora, os fenómenos de congregação, esqueço-me agora a palavra que há pouco disse, de compactação, de Freud, foram designados metáforas por Lacan, porque Lacan vem trazer a linguagem para a psicanálise, não é? Vem trazer a linguagem. E vem trazer a linguagem. E os fenómenos de deslizamento são tratados por Lacan como metonímias. Mas é uma coisa interessante porque Lacan chega a teorizar isso. Há um autor interessante que fala disso num livro que eu traduzi, um livro sobre Lacan, deu um trabalhão a traduzir do inglês, que é um livro de um tipo italiano, mas que, para meu mal, eu até lhe escrevi um mail e ele só escreve em inglês. Eu gostava que ele escrevesse em francês ou noutra língua qualquer, mas escreve em inglês e não é fácil. Mas eu traduzi o livro todo dele. Chama-se Lorenzo Chiesa. Chiesa como quem escreve igreja em italiano. Lorenzo Chiesa. É um autor fabuloso. E tem um livro sobre Lacan, sobre a subjetividade, precisamente. E este livro, ele diz que nós, quando usamos a metáfora, estamos a fazer substituições, não é? Substituímos uma palavra por outra. Olha, tenho aqui uma dor de cabeça, parece que a minha cabeça é uma pedra. Estamos a fazer uma metáfora. Ou então, quando falamos, vamos sempre, qual comboio interminável de palavras que se seguem umas às outras, fazendo uma metonímia. Nos sonhos parece que a realidade é um pouco diferente, não é? E há diferenças na metonímia e na metáfora na organização dos sonhos. Mas são teorizações sempre um tanto ou quanto complicadas. Sob escrutínio, ou seja, em rigor, para ler o texto, nada de positivo pode ser dito sobre este sujeito, este eu, que escapa à simbolização. Porque eu, ao mesmo tempo, estou no simbólico, simbolizo-me, os outros simbolizam-me, os outros colocam-me no simbólico, mas eu estou fora do simbólico também, porque eu não sei quem eu sou. Nem os outros sabem quem eu sou, não fazem a mínima ideia, não é? Porque eu não sou nada. Eu sou um vazio. Cada ser humano é um vazio. Por isso é que o Lacan vai nos seus esquemas, nos seus matemas ou nos seus desenhos topológicos, colocar sempre o sujeito com um S e com um traço por cima do S. É o chamado sujeito barrado. O sujeito é barrado porque é castrado, porque não consegue nunca atingir uma. Não consegue, ainda bem que não consegue. Ainda bem que não consegue atingir uma plenitude. Porque se eu atingisse a minha plenitude, morria, não é? O sujeito é um sujeito sempre não todo, porque se conseguisse sentir-se permanentemente, é um pouco como o conceito de gozo, não é? Que é a jouissance, em francês, que se opõe profundamente ao conceito de prazer. Nós, como já Freud referiu, somos movidos pelo princípio do prazer. Nós gostamos de fazer coisas e tentamos fazer coisas que nos deem prazer. Embora às vezes também façamos coisas que nos dão desprazer, que nos dão desprazer, mas na mira de esse desprazer nos vir a ser recompensado com prazeres posteriores. Ora, é evidente que o gozo é um prazer desmedido, tal modo desmedido que nós seres humanos morreríamos se sentíssemos prazer durante mais de X minutos ou de X tempo, não é? Nós somos seres da falha, somos seres da impossibilidade, somos seres da barra, somos seres barrados, no sentido de que não somos divinos, não temos essa característica da divindade, se é que acreditamos nela. Nada opõe que a gente acredite nesse conceito, é um conceito. Um,
de que existe alguma coisa para além deste mundo de completo e tal. Isso é, para mim, que sou um ateu de origem cristã, é uma questão absurda, mas naturalmente que temos que respeitar enormemente a religião e particularmente a religião cristã. Zizek considera-se também um ateu cristão e dá muita importância ao cristianismo. Às vezes, os títulos dos livros dele enganam. Por exemplo, A Monstruosidade de Cristo. É um dos livros de Zizek já publicados em português. Não é fácil de ler. São livros de filosofia. São livros muito fora daquilo que é o comum mesmo dos filósofos que nós estamos habituados às vezes a ler, não é? O que ele diz é uma quantidade de coisas muito importantes do ponto de vista teológico. Ou seja, Zizek é hoje em dia estudado em todo o mundo, mesmo em universidades e em escolas de teologia, por teólogos, não é? Ou seja, o Zizek hoje em dia foi uma explosão mundial, quer dizer, uma coisa incrível, que a maior parte dos portugueses não conhece nem quer saber para nada. É claro que alguns livros do Zizek foram publicados e eu vou às livrarias e não vejo lá os livros e, portanto, é porque alguém os comprou, mas também pode ser porque não repuseram os estoques. Mas não vejo ninguém a estudar Zizek, a ensinar Zizek, a explicar Zizek, seja em que universidade ou que escola for ou que ambiente for. Eu até sou sócio da Sociedade Portuguesa de Filosofia, não vou agora aqui dizer mal, de uma entidade tão honrosa como é essa. Mas, na verdade, estuda-se muito, por exemplo, Kant em Portugal, não é? Estuda-se muito Deleuze, estuda-se muito outros filósofos contemporâneos, mas não se estuda Zizek, nem se estuda Mladen Dolar, nunca ouço falar disto. As pessoas até julgam que eu estou a falar de dólares. Mladen Dolar, não se estuda Alenka Zupančič. Isto é uma coisa. Mesmo em França, têm tido um bocado de dificuldade de penetração, não é? A Alenka agora começa a ser mais conhecida. Mas o próprio Zizek em França não é muito conhecido. Os franceses não entendem. É um problema. Enfim, sem a simbolização inicial, tentada e falhada, a subjetividade não se pode realizar. É porque é precisamente pelo facto de eu ser um ser falhado, incompleto, barrado, humano, que eu tenho subjetividade. Porque a subjetividade insere-se na brecha que essa barra marca. Não é? Ou seja, no discurso, eu tenho um discurso, como todos temos. Agora estou a ter um discurso de um tipo um bocado parecido com o discurso universitário, não é? Mas, enfim, seja que for, qual for a modalidade de discurso, esse discurso tem sempre interstícios, quanto mais não seja entre uma palavra e outra. No fim das palavras, ditas todas, ficaram imensos interstícios pelo meio, ou a seguir, ou antes. Quer dizer, aquilo que nos caracteriza é essencialmente o vazio. Um vazio que eu procuro preencher com prazer, com coisas que me deem prazer. E até, naturalmente, muitas vezes atingir momentos de gozo, de jouissance. Mas, por definição, esses momentos são momentos muito pouco, muito raros, muito pouco frequentes, é evidente, não é? Todos nós já sentimos momentos em que somos, por uma razão qualquer, não vale a pena estar a dar exemplos, somos movidos por um intenso prazer que a gente diz, ainda bem que já acabou, porque de facto era uma coisa que me iria destruir se continuasse com esta intensidade. Ora bem, como Zizek escreve no seu primeiro livro, em inglês, que é o tal livro publicado em 1989 e que se chama O Objeto Sublime da Ideologia. O sujeito do significante é um efeito retroativo do fracasso da sua própria representação. É por isso que o fracasso da representação é a única forma de o representar adequadamente. E esse fracasso da representação é aí que se insere a subjetividade. Éramos todos, parecíamos aquelas assembleias, peço agora desculpa da referência política, mas parece um bocado aquelas assembleias daqueles tipos da Coreia do Norte, não é? Quando lá fala
o dono deles, não é? O ditador, aqueles tipos todos na Assembleia, não é? A bater palmas e tal, como se fossem autómatos, não é? Quer dizer, aquilo não, até nem parecem seres humanos, não é? O ser humano existe na sua fragilidade. É nisso que ele existe e que nos atrai, não é? Muitas vezes aquilo que nos atrai numa pessoa por quem nos apaixonamos não é ela ser uma pessoa belíssima, não é? Não vamos a um concurso de misses ou um concurso de misters dizer, olha, aquele é o indivíduo que eu vou passar agora a amar, vou tentar seduzir aquele indivíduo. Bem, eu, se por acaso sou heterossexual, não me passaria isso pela cabeça, mas imaginem que eu ia a um concurso qualquer de misses e que, olha, aquela tem uns olhos lindíssimos, uma cara belíssima, um corpo muito giro, é para aquela pessoa que... Ninguém faz essa contabilidade. Nós apaixonamos e quando nos apaixonamos já estamos apaixonados. Ou seja, o nosso passado já ocorreu. É lá a tal questão do après-coup, não é? Ou seja, por isso é que aquela expressão inglesa é tão significativa. É o fall in love. Caiu, fall in love. Caiu enamorado ou enamorada. Zizek atribui esta posição sobre o sujeito a Hegel, particularmente à sua descrição do homem como a noite do mundo. Realmente, o Hegel diz que quando nós olhamos os olhos do outro a determinada altura, muito perto, o que é que nós vemos? Vemos uma ausência absoluta de expressão, vemos uma escuridão, vemos um céu à noite. Essa é a noite do mundo. E Lacan, com a sua descrição do sujeito barrado, dividido como ele vê, como desenvolvendo a noção cartesiana do cogito, isto também é muito interessante, porque anda toda a gente a dizer mal do Descartes. Tornou-se moda. Eu não sou cartesiano. Eu detesto as dicotomias cartesianas. Mas as pessoas já alguma vez leram Descartes para poderem andar a dizer essas coisas assim? Eu próprio também já devo ter caído nessa ridicularia. É preciso perceber que Descartes faz um corte com toda a metafísica anterior ao dizer penso logo existo. É claro que penso logo existo é uma coisa altamente criticável. Não é, de maneira nenhuma, uma frase definitiva, porque assume que, primeiro, ele é eu. Depois assume que esse eu pode pensar-se a pensar. E depois ainda por cima, porque pensa, existe. Mas quem é ele para dizer que pensa e que existe? Portanto, agora, esse corte corta com toda a subjetividade, inclusivamente religiosa, apesar de Descartes manter sempre a ideia de que existe um Deus que, em última análise, é um garante de, enfim, da vida humana, etc, 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 e do sentido, etc. Mas Descartes andou fugido por causa de medo de ser apanhado pela Igreja, não é? Que eh, sabemos que perseguiu muito as ideias modernas. Portanto, o cogito cartesiano é retomado por Lacan como uma das bases do cogito freudiano e, portanto, como uma das bases da subjetividade contemporânea. Isto é muitíssimo importante. Aquele corte que fez Descartes, apesar de ser um corte imperfeito, mas as coisas vão-se fazendo por etapas, é um corte muito importante. De acordo com Zizek, estes pensadores, ao insistirem no papel do sujeito, vão contra as posições culturalistas ou historicistas defendidas por pensadores como Louis Althusser e Michel Foucault, que postulam que os sujeitos estão ligados e são redutíveis ao seu contexto histórico ou cultural simbólico. Já falei de Foucault, que evidentemente todos conhecemos como tendo aquelas 3 epistemes na história das ideias contemporâneas, pós-medievais, e Louis Althusser, também muito conhecido como um grande autor marxista, que tinha uma teoria da ideologia interessante, embora incompleta, e que tem aquela noção da famosa interpelação. Eu vou na rua e há alguém que me diz com uma voz de polícia: é você aí, faz favor. Eu viro-me logo. Ao virar-me, diz Althusser, eu estou a submeter-me ao poder do Estado.
ao poder da polícia. Quer dizer que a minha identidade como sujeito é uma identidade de um sujeito no sentido duplo da palavra sujeito. Sou sujeito e estou sujeito. Sou sujeitado ao poder. Não é? Bom, mas não vou agora aqui desenvolver o alto e o C, senão nunca mais saímos aqui e isto torna-se um bocado complicado. Vamos ver se o meu rato que eu tinha mania. Ok. Ideologia. Entramos aqui noutro capítulo que é também fundamental em Zizek. A teoria da ideologia de Zizek, de inspiração lacaniana, é um dos seus principais contributos para a teoria política e para a teoria em geral. O seu primeiro livro em inglês, The Sublime Object of Ideology, já tenho ouvido dizer ideology, lendo o primeiro I com I, e outros leem ideology, ambos ingleses, não sei qual será a forma mais correta. E o documentário, há um filme, que está, aliás, à venda cá em Portugal, lamentavelmente traduziram mal, ele chama-se, o filme, The Pervert's Guide to Ideology, o guia da ideologia do perverso. Perverso no sentido psicanalítico, não é um perverso normal, não é destes indivíduos que andam para aí a cometer crimes. Não é isso. Ora, foram traduzir, uns ignorantes, foram traduzir o título do filme em português como O Guia da Ideologia do Depravado. Parece-me que foi assim ou se não foi este, foi com o cinema, porque há também um guia do cinema. O guia do cinema do depravado. Claro, não tem nada a ver com depravações aqui, esse género de coisas. Isto tem a ver com o conceito de perversão. Neste filme, em que ela é protagonista, normalmente são as coisas que as pessoas conhecem mais, não é? Mas quem é que em Portugal leu O Objeto Sublime da Ideologia? Ele nem sequer está traduzido em português, está traduzido agora no Brasil. Mas, lamentavelmente, não se consegue obter por Kindle, não, mas vai-se à Amazon, não se consegue obter, pode-se mandar vir. Eu qualquer dia vou ali a uma livraria que existe aqui em Lisboa, que agora vou fazer propaganda, mas não tenho comissão, que é a livraria da Travessa ali ao Príncipe Real, que é uma livraria brasileira, no fundo. Eles têm muitas livrarias no Brasil e têm cá uma em Portugal. Para nós é magnífico, porque pode-se mandar vir livros do Brasil através daquela livraria. De outra maneira é impossível. Enfim, mais vale comprar em Kindle ou ter a sorte de encontrar um PDF ou alguém bondoso nos arranja um PDF, mas, enfim. Para Zizek, tal como para Marx, a ideologia é constituída por ficções que estruturam a vida política. Nos termos de Lacan, a ideologia pertence à ordem simbólica. Zizek argumenta que estas ficções são mantidas principalmente a nível inconsciente e não a nível consciente. Isto é muito importante. Uma vez que, de acordo com a teoria psicanalítica, o inconsciente pode determinar diretamente as ações de uma pessoa, contornando a sua consciência, como nos lapsos de fala, não é? Nos tais também xistes, ou nos lapsos de língua, não é? Ou na escrita, ou naquilo que dizemos. A ideologia pode ser expressa no comportamento de uma pessoa, independentemente das suas crenças conscientes. Isto é fundamental. A ideologia funciona ao nível da performance. A ideologia é performativa. Como, aliás, nós, como seres humanos, somos essencialmente seres performativos. Não é? Eu, aliás, também temos bastante pela performance, mesmo apliquei à própria arqueologia ao pensar numa escavação arqueológica como uma performance. Tenho até um texto sobre isso. Mas interessei-me muito porque a performance é aquilo que é característico do ser humano, não é? O ser humano não é caracterizado por ter uma ideologia que é um conjunto de ideias entranhadas no seu ser, mas qual ser? Não existe nada em mim, eu sou um vazio. Portanto, porque é que eu faço certas coisas como aquelas que faço? Porque foi ensinado assim. Muitas delas são produto do puro hábito, não é? Reparem, eu já tenho uma idade avançada. E no meu tempo, por exemplo, a minha mãe, quando saía comigo à rua, quando eu era um miúdo pequenito mesmo, dizia-me: vais sempre de fora. A senhora, que era ela, vai do lado interior. E o homem vai do lado do passeio, fora.
Sim. Hoje em dia, quem é que liga a isso? Nas portas, dá-se sempre a passagem a uma senhora primeiro. Hoje em dia, quem é que liga a isso? Isso até se sente ridículo, não é? Portanto, estas normas sociais da boa educação, da chamada boa educação e compostura, basta olhar para o presidente dos Estados Unidos atual, não é? O Trump. Quer dizer, pronto, eu nem digo mais nada, toda a gente sabe o que é aquele indivíduo. E, em geral, isto nota-se na juventude muito, não é? Que perdeu a completa noção de um certo número de hábitos, de um certo número de performances, de gestos, de atitudes, que não estou agora aqui a dizer que são as ideais e que as pessoas tinham que as seguir eternamente. Os hábitos mudam, as atitudes são historicamente situadas e as sociedades têm que evoluir. No fundo, muitas vezes estamos a fazer hum, grandes distinções relativamente, por exemplo, à mulher, é uma forma de a diminuir. É como se ela fosse uma espécie de flor ou de coisa preciosa que tem que ser colocada numa jarra e com todo o cuidado ser ali cultuada, objeto de uma espécie de culto. Então, a mulher e o homem são dois seres humanos com iguais direitos e deveres. Portanto, isso não, apesar das suas diferenças, mas isso não importa. O que interessa perceber é que a ideologia, ao contrário de, por exemplo, o Marx considerava que, Marx, como sabem, escreveu com o Engels a ideologia alemã, não é? Aquele célebre livro, a ideologia alemã. O Marx considerava que a ideologia era, ou manifestava-se, por exemplo, na falsa consciência. Ou seja, porque é que muitos operários iam votar em partidos que eram os partidos dos patrões? Estavam a votar na sua própria, como é que é dizer, dominação. Porque é que hoje, aliás, tanta gente que não tem condições de vida decentes vai votar? Aliás, votaram no Trump uma quantidade de indivíduos que estão numa situação desgraçada nos Estados Unidos, que tem uma quantidade muito grande de gente pobre, não é? Foram votar no Trump, julgando que o Trump é que vai dar cabo do sistema dos ricos e que vai, ele mesmo, refundir ou refundar, não é? Os Estados Unidos. É a mesma coisa que acontece aqui com estes partidos de extrema-direita. Às vezes eu tenho encontrado taxistas que, se lhes fosse a dizer alguma coisa contra esses partidos de extrema-direita, eles até eram capazes de ter logo um desastre, ou de me mandar sair do carro. Enfim, pessoas extremistas, não é? De uma forma tremenda. Portanto, a ideologia é inconsciente, manipula-nos completamente. E por isso, claro, é muito importante um certo esforço no sentido de, pelo menos, não sermos totalmente enganados a esse nível. Porque as pessoas são totalmente enganadas. Totalmente enganadas. Por exemplo, há muita gente convencida de que a União Soviética era o paraíso. É impossível ir ter com uma pessoa que ainda hoje seja um elemento que acredita na antiga União Soviética e dizer, ouça, aquilo foi uma ditadura férrea. Você já viu os milhões de pessoas que o Stalin mandou matar? Milhões. É evidentemente que as pessoas não querem ver isso, não é? Não querem aceitar isso. Tanto mais que tivemos aqui uma ditadura de sinal contrário durante muito tempo, embora não tão mortífera, mas não era nada que se respirasse. Eu vivia ainda. E as pessoas, para se contraporem a essa ditadura que aqui tivemos em Portugal, alinharam com uma outra contrária, mas que é ao mesmo tempo uma ditadura ainda muito pior. E, no entanto, continuam com essa ideologia. Não é? Ora bem, o que é que nós devemos fazer? Temos que aceitar o diálogo democrático e ouvir com paciência as pessoas. Em muitas coisas dizem coisas verdadeiras, porque constatam realidades de injustiças sociais absolutamente evidentes. Mas isso não significa que vão alinhar com ideologias que conduzem à tirania absoluta do Estado, em que se forma uma nomenclatura, forma-se ali um conjunto de indivíduos. Vocês vejam o que é, por exemplo, o Estado chinês, não é? O Estado chinês. Aquilo é uma ditadura de tal modo subtil que nunca se viu coisa assim na história, não é? Os indivíduos que estão lá sentados numas assembleias são-lhes apresentados num palco os seus dirigentes e eles batem palmas. E ai do que não bata.
palmas. Há uma história que o Zizek conta já agora, com piada, a respeito da antiga União Soviética, que era a seguinte: estava o Stalin a falar e houve um indivíduo que se atreveu a dizer qualquer coisa, a levantar a mão e a dizer qualquer coisa de sua justiça. Não era suposto fazê-lo, era bom ouvir os discursos intermináveis até ao fim e bater palmas. E há um outro indivíduo que se levanta indignado com aquela situação inusitada, que nunca se tinha visto, e se dirige ao camarada que tinha interrompido. Aliás, não era grande crítica, porque não se podia fazer isso. A gente sabia isso. Isto seria um comentário qualquer. E diz: então o camarada não vê que está a interromper o nosso líder supremo. Como é que se atreve a fazer isso? E o Zizek pergunta: qual terá sido destes dois o primeiro que foi que desapareceu? E não é? Dava-se um fenómeno quase miraculoso, que era o desaparecimento, que se usa na China. Não o primeiro que se atreveu a dizer qualquer coisa, mas o segundo. Porquê? Porque a ideologia reinante era de tal modo concentrada que nem se podia sequer elogiar, fosse que fosse, o líder supremo. Isso era como estar numa igreja a elogiar Deus em alta voz. Não, só vão lá a rezar ajoelhada. E é exatamente a mesma coisa. Ou seja, num certo sentido, não é? Com as devidas diferenças, é evidente. Por isso, Zizek rompe com os relatos marxistas ortodoxos que veem a ideologia apenas como um sistema de crenças erradas, a tal falsa consciência. Indivíduos que estão ao engano, não é? Vão votar em determinado partido que já se sabe que pode dizer umas coisas, mas depois, na prática, não tem capacidade nem força nenhuma para modificar a realidade concreta. Mas lá vão, todos contentes e felizes, não é? Ora bem, hum, a ideia do Altice, C, por exemplo, é de que não é bem a falsa consciência. Há realmente. Aliás, nem é bem o Altice, C, peço desculpa, é o Sloterdijk, aquele grande filósofo alemão. O Sloterdijk tem um livro muito conhecido chamado Crítica da Razão Cínica. E nesse livro, Crítica da Razão Cínica, o Sloterdijk diz o seguinte: as pessoas uh, uh, sabem, mas fazem as coisas de forma cínica. Ou seja, não estão para se chatear. E, portanto, há um desfazamento, digamos assim, através dessa razão cínica, diz aqui o Zizek, baseando-se na crítica da razão cínica de Peter Sloterdijk, Zizek argumenta que a adoção de uma perspectiva cínica não é o suficiente para escapar à ideologia. Porque a ideologia, porque o Sloterdijk não valoriza o inconsciente, compreendem? É por causa da questão inconsciente que nós não controlamos que nós somos levados. Porque, de um ponto de vista objetivo, parece que estamos a fazer uma ação muito boa. Mas, na verdade, estamos a ser condicionados pelo nosso inconsciente. É ele que vai votar, de facto. É ele que, no momento do voto, escolhe qual é onde a gente põe a cruzinha. E por isso é que há, enfim, o mundo como a gente o vê. Portanto, argumenta que a adoção de uma perspectiva cínica não é suficiente para escapar à ideologia, uma vez que, segundo Zizek, mesmo que os sujeitos pós-modernos sejam conscientemente cínicos em relação à situação política, continuam a reforçá-la através do seu comportamento. Portanto, eu sou cínico, mas mesmo assim vou votar aqui. Pronto. Vai ver o que é que isto dá. Ora, evidentemente que se trata de uma coisa suicidária. Liberdade. Liberdade é qualquer coisa de doentio. Um dos últimos livros de Zizek é precisamente sobre uma doença incurável que é a doença da liberdade. É que a liberdade, reparem vocês, até se pode aplicar a tudo. Não é? Nós podemos ir para a rua gritar liberdade, 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 toda a gente aplaude. Quem é que não quer liberdade? Toda a gente quer liberdade. Só que a liberdade tem muito que se lhe diga, não é?
O que é realmente a liberdade que nós temos? É a liberdade de seguir um conjunto de regras pré-fabricadas e instauradas muitas vezes a nível do nosso inconsciente. Num artigo de 2002, Zizek subscreve a distinção de Lenin entre a liberdade formal e a liberdade real, afirmando que a sociedade liberal apenas contém liberdade formal, liberdade de escolha dentro das coordenadas das relações de poder existentes. É verdade. Ao mesmo tempo que proíbe a liberdade real, o lugar de uma intervenção que mina essas mesmas coordenadas. Mas esse lugar pelo qual o Lenin lutou, como um dos revolucionários de 1917, não existe. Verificou-se que falhou, foi um fiasco. Numa passagem frequentemente citada de um livro publicado no mesmo ano, escreve que nestas condições de censura liberal sentimos-nos livres porque nos falta a própria linguagem para articular a nossa falta de liberdade. No artigo de 2019, Zizek escreve que Marx fez uma observação valiosa com a sua afirmação de que a economia de mercado combina de forma única a liberdade política e pessoal com a falta de liberdade social. Reparem, isto é interessante. A liberdade pessoal, vender-me livremente no mercado, vender a minha força de trabalho livremente no mercado, é a própria forma da minha falta de liberdade. Por exemplo, no meu caso específico, eu toda a minha vida foi condicionada por situações em que, como era oriundo de uma família modesta, tinha que ganhar obrigatoriamente a minha vida e da melhor maneira possível. Sacrifiquei-me imenso, sacrifiquei a minha juventude para trabalhar, para estudar, por forma a conseguir, na altura era por convite, ser convidado para assistente universitário. E mais tarde, não é, com o 25 de Abril, poder ser aceito numa universidade, foi a do Porto, vinda de Angola, de Luanda, recambiaram para os cursos de letras da Universidade de Luanda, ganhei a liberdade, de facto, de escolher. E felizmente que a Faculdade de Letras do Porto ainda me queria, porque já me tinha convidado antes. Só que eu estava debaixo da alçada, efetivamente, de quem podia mandar em mim. Mas esta liberdade é uma liberdade muito relativa, porque, no fundo, durante todo o tempo que eu estive na universidade, como docente e como investigador, foi-me pedido, por exemplo, que fizesse uma tese de licenciatura para acabar a minha licenciatura. Essa tese de licenciatura custou-me dezenas de contos de reis. E os meus pais não tinham dinheiro para os pagar. Portanto, vi-me atrapalhar para conseguir fazer isso. A mesma coisa aconteceu com a tese de doutoramento. Foi quase um milagre como é que eu consegui fazer uma tese de doutoramento sobre uma região do Norte onde eu nunca tinha ido e onde nunca tinha passado do centro da cidade do Porto, ou seja, ali da Ribeira, junto ao rio. Portanto, a minha liberdade foi uma liberdade que eu acho muito, 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 muito condicionada. Não é? No entanto, não me posso queixar para a situação da maior parte da população portuguesa, pelo menos uma parte importante da população portuguesa, que evidentemente nem sequer, muita dela antigamente nem sequer a quarta classe tinha, e depois de 25 de Abril pode muitas vezes ter conseguido o ensino secundário, ou até o degradado ensino superior, porque depois de Bolonha o ensino superior, pelo menos nas faculdades que eu conheço, ou seja, que são as ciências sociais, está muito degradado, reduzido a uma licenciatura de 3 anos, isso é uma ridicularia. Portanto, essas pessoas julgam que são livres, porquê? Por andarem nas borgas à noite e por terem liberdade que os pais já lhes dão, coisa que não acontecia antes, quando eu era novo. São liberdades altamente alienantes, não é? No entanto, Zizek rejeita o caráter totalmente irrisório, pseudo-marxista, da liberdade formal, que é a liberdade de ir pôr o voto na urna, afirmando que compreendê-la é necessário para uma postura crítica. Quando somos formalmente livres, só então nos apercebemos de como essa liberdade é realmente limitada. Isto é, eu quando vou votar com alegria e sempre votei. E vou votar cumprindo o meu dever cívico, sim. Mas na verdade, penso muitas vezes, isto vai mudar alguma coisa por causa do meu voto? Quer dizer, sinto-me impotente, não é? Para aquilo que eu sonhei quando era novo, ser uma sociedade onde, pelo menos, uma grande maioria da população tinha acesso à cultura e tinha acesso à verdadeira liberdade que é dada pela cultura. Ora, quando a maior parte das pessoas não tem cultura nenhuma, porque não tem sequer muitas vezes dinheiro para comprar
comida, quanto mais para comprar livros e para se interessar por livros e para ler e para estudar não tem absolutamente nada disso. Portanto, o que acontece é, com a decadência da social-democracia, com a decadência do Estado Social, no fundo o que acontece é uma extrema falta de liberdade cada vez mais acentuada. Teologia. Isto é tal assunto que nos dava aqui pano para mangas, embora evidentemente eu não tenha nenhuma formação nesse campo, mas na teologia é, como sabem, a antepassada da filosofia, antepassada que continua e a produzir, por vezes, trabalhos de grande importância. Zizek afirmou que o ateísmo é um legado pelo qual vale a pena lutar, mas um ateísmo que primeiro tenha passado pelo cristianismo, mais do que noutras religiões do livro, não é? Sem diminuir a importância, evidentemente, do judaísmo, sem diminuir a importância do islamismo, mas o cristianismo, e particularmente até o protestantismo, é realmente uma religião onde o indivíduo tem um certo número de funções, de, de capacidade de chegar a um certo número de concessões que, por exemplo, não tem outras religiões. Ora, ele tem este livro, que é de 2000, O Absoluto Frágil, ou Porque é que a herança cristã é algo pelo qual vale a pena lutar. E tem este livro, A Monstruosidade de Cristo, e tem outros. Ele é um autor muito, muito, muito influenciado pelo cristianismo, como aliás eu próprio. No filme, no tal filme do Guia do Perverso, do Guia da Ideologia, ou do Guia, sim, do Guia da Ideologia do Perverso, Zizek sugere que a única forma de ser ateu é através do cristianismo, uma vez que, como afirma, o cristianismo muitas vezes não consegue escapar ao paradigma religioso, permanecendo fiel a um garante externo de significado, trocando simplesmente Deus pela necessidade natural ou pela evolução. O cristianismo, por outro lado, na doutrina da encarnação, traz Deus do além para a terra, para os assuntos humanos. Para Zizek, este paradigma é mais autenticamente desprovido de Deus, uma vez que a garantia externa é abolida. Ou seja, Deus não nos garante nada. Deus apenas aparece aqui como um conceito. E a questão da Santíssima Trindade é muito interessante, porque Zizek compartilha desta noção de que era a noção hegeliana, ele foi buscar isto ao Hegel, que é quem morreu na cruz foi Deus. Não há uma separação entre corpo e alma, não é? Como se ali tivesse morrido o corpo de Cristo. Aliás, Cristo contradiz-se nesse momento crucial da sua morte. Como sabem, a crucificação era a morte mais horrenda e mais desprezível que se podia fazer, que se podia ter no mundo romano, não é? É onde eram castigados os piores bandidos. E Cristo, ao querer, porque ele quis, nesse sentido até o Zizek diz que o maior colaborador de Cristo foi Judas, porque assegurou que ele ia mesmo cumprir o seu mandato. E qual é esse mandato? É o mandato supostamente dirigido pelo Pai, no sentido de sacrificar para redimir os nossos pecados. Agora, ou seja, as nossas insuficiências, as nossas falhas. Agora, a questão é esta. Cristo diz para um dos ladrões que estão ao seu lado nas duas cruzes, para o bom ladrão, ou lá que é, ainda hoje estarás à minha direita no paraíso. Diz-lhe isso. Fala como Deus. Mas depois, durante o momento da crucificação, na agonia, ele rebela-se contra Deus e diz: Pai, isto dito na linguagem, não sei se é o aramaico, que falava Jesus, é muito interessante. Eu já ouvi o Pai Nosso nessa língua de Jesus, porque quando creio que foi à Síria, havia uma senhora que sabia fazer isso, que sabia dizer isso. Pai, porquê é que me abandonaste? Esta pergunta é a pergunta crucial da civilização ocidental, que nos distingue de todas as outras religiões, de todas as outras culturas. Porquê?
porque é a única religião em que Deus morre, o próprio Deus morre, e em que Deus se transforma num ateu, porque deixa de acreditar no Pai. Pai, porque é que me abandonaste, pá? Neste momento crucial, que vês aqui o teu filho a ser crucificado da maneira mais miserável. Porquê é que me abandonaste? Ou seja, Deus, Cristo, que é Deus, tem contradições internas profundas. É uma figura contraditória. Claro que isto dá para debates teológicos infinitos, os quais eu nem sequer estaria preparado, mas pronto. Vale a pena ler o livro, aconselho-vos, não é? A Monstruosidade de Cristo. Não sei se conseguem ver a capa. Não conseguem ver a capa. Está muito desfocado, porque eu tenho o meu sistema com desfoque intencional. Toda a problemática relacionada com o cristianismo é abordada com mais detalhe no livro A Monstruosidade de Cristo, Paradoxo ou Dialética, Lisboa, Relógio d'Água, editores 2008. Eu permito-me só transcrever da contracapa, para não dizerem que eu estou para aqui a fazer plágios, ou que estou a usar coisas que sem autorização. Permite-me transcrever da contracapa o que é apresentado como a sinopse do livro, que aliás vem também no site da Relógio d'Água. Ora, da UC. Quando as pessoas imaginam toda a espécie de sentidos profundos, porque as assustam as palavras que dizem Ele fez-se homem, aquilo que na realidade receiam é perderem o Deus transcendente que garante o sentido do universo. Deus como o Senhor oculto que move os cordelinhos. Em seu lugar, encontramos um Deus que abandona a sua posição transcendente e se precipita na sua própria criação, confundindo-se com os outros homens, sendo um homem como os outros, comprometendo-se com ela até à morte, e a morte atroz, a morte mais horrível, o que faz com que nós, seres humanos, fiquemos sem qualquer poder superior que olhe por nós, sem outra coisa que não seja o terrível fardo da liberdade e da responsabilidade pelo destino da criação divina e, portanto, do próprio Deus. Não, fomos nós que o criámos, no fundo. Não continuaremos hoje a recear demasiado assumir todas as consequências dessas palavras? A maior parte das pessoas não tem capacidade para isso. Não preferirão aqueles que se dizem cristãos guardar a imagem confortável de um Deus sentado lá em cima, qual paizinho, que observa benevolamente as nossas vidas, nos envia o seu filho como símbolo do seu amor, ou ainda mais confortavelmente, com a simples imagem de uma força superior impessoal? Por exemplo, muitos indivíduos que são cientistas e que fazem da sua vida de investigadores uma autêntica alegria permanente, e eu compreendo-os, porque eu também, de certo modo, fui isso, não é? Sendo arqueólogo, considerar a arqueologia uma ciência. Vivia feliz porque atingia alguns resultados, consegui atingir uma outra, digamos, ideia que me pareceu correta, mas, na verdade, o cientista tem muitas vezes uma espécie de filosofia espontânea, chamada filosofia espontânea dos cientistas, não é? E vive satisfeitíssimo com isso, não é? Vive contente e feliz, porque é uma pessoa que vai sempre encontrando coisinhas novas, não é? Os arqueólogos então andam contentíssimos porque quando têm a possibilidade de ter subsídios e de pertencer a projetos e de fazerem obras excepcionais, os seus doutoramentos, isto e aquilo e aquilo outro, ficam muito contentes. Eu também fiquei quando fiz o meu doutoramento, sim, quase até um milagre, porque realmente lutei com dificuldades grandes, mas todos os arqueólogos portugueses lutam com muitas dificuldades, mas todos os outros autores, realmente, quando chegam a uma determinada altura, ficam com o seu ego extremamente insuflado e satisfeito. Pronto, eu tenho aqui um certo número de noções sobre comunismo. Creio que talvez possamos dar um salto por cima disto, porque de certo modo eu já me referi ao logro, ao embuste que foi esse regime, e possamos também referir aqui a questão que é a do multiculturalismo, que é típico das sociedades ditas liberais ou neoliberais ocidentais, respeitar as culturas todas no mesmo plano. Não há, hoje em dia, como devem ter já percebido, não há uma hierarquização, não se hierarquiza nada. Uma pessoa que começa a hierarquizar e dizer, não, eu
defendo isto por estas razões e por aquelas, e acho isto mais interessante do que isso e tal. As pessoas fogem disso como o diabo da cruz. Porquê? Porque há uma espécie de pluralismo benevolente, não estou a amassar, é tal razão cínica. E, portanto, claro, o multiculturalismo insere-se aí nisso, não é? O outro, mesmo que venha com as ideias mais loucas, pronto, tem direito. Claro que às vezes exagera, não é? E por isso há aí necessidade de fazer intervir as forças de segurança para que a sociedade não redunde num campo de batalha. Mas enfim, o Etienne Balibar, que é um homem, foi um dos discípulos do Louis Althusser. Eu tive a sorte de conhecer, não só de conhecer o Balibar, mas de ser aluno dele, mas só durante uma semana, infelizmente, porque em 2011 inscrevi-me numa escola de verão do Birkbeck Institute, em Londres, e um dos professores era o Balibar, um professor fabuloso. Se eu tivesse tido aquele professor, meu Deus, não sei para onde é que eu teria ido parar. Porque em cada aula ele, de tal modo, encheu o quadro, que era um quadro enorme, conceitos, de ideias, de explicações de uma inteligência absolutamente penetrante, que eu até esperava que ele não apagasse o quadro e ia lá com a máquina fotográfica sempre fotografar o quadro, que era impossível passar tanto apontamento para o caderno. Era extraordinário. E depois ainda por cima recebeu-me para uma breve conversa que eu tive com ele, na parte de cá debaixo do edifício do Birkbeck Institute, que todos os anos organiza essa escola de verão. Um, o Etienne Balibar, o Jacques Rancière e o próprio Alain Badiou foram os três grandes alunos do Althusser. Não é? Qualquer deles é, de facto, notável. O Rancière já faleceu. Felizmente temos ainda vivo, muito velhote, mas a atuar e a fazer conferências. O Badiou e o Balibar também, ainda há tempos esteve aqui em Lisboa até. Na Universidade Nova, na Faculdade de Direito, imagino-se. E foi para mim um gosto voltar a ver, porque só a imagem dele dá logo. A gente reconcilia-se com a vida quando vê pessoas inteligentes, não é? Pessoas notáveis, porque a maior parte das pessoas, epá, desculpem este desabafo de um homem já velho, mas a maior parte das pessoas, epá, deixa-nos uma sensação tão, é uma desilusão tão grande que, não sei. Enfim, eu disse que eu não sei que horas são. Então, são, já são 22h51. É quase 11 horas, portanto, estamos quase a acabar a nossa sessão de hoje e vocês provavelmente já estão fartos de me ouvir. Eu disse que este era o livro que efetivamente iria basear este curso. Mas depois de o ter traduzido e de ter pedido ao autor autorização para o poder utilizar assim, e de ter pedido que contactasse com a editora L'Harmattan perguntando se isso também era possível, não é? E ele disse-me que sim, que tinha autorização. Eu mandei-vos a todos e a todas, mandei-vos uma parte de um capítulo sobre o simbólico, não é? Acho que receberam. Se não receberam, digam-me ou mandem-me um mail, porque primeiro mandei uma introdução feita pelo Benoît Guiette e depois mandei já uma primeira parte do capítulo 1, salvo erro, que é sobre o simbólico. Ele não trata sequer do imaginário, trata do simbólico e trata do real. Um, Bom, e agora aqui, o que é que eu fiz? Nos slides para os poder comentar, fiz a transcrição de alguns tópicos que vêm lá nesse texto. Como não tenho tempo para estar a lê-lo e a comentá-los agora, não é? Acho eu vou passar os slides um a um e depois, na próxima sessão, poderemos voltar a isto e a mais qualquer coisa. Porque temos várias coisas interessantes para falar, quer sobre o Zizek, quer sobre o Lacan, quer sobre o Hegel. Na medida em que eu seja capaz de fazer isso, naturalmente. Lá está a realidade estruturada em torno de um vazio. E esse vazio
cria a ilusão de que existe, para além do vazio, um lugar proibido onde o gozo perfeito é possível. Era o tal númeno do Kant, de certo modo. Não é? Só que aqui acrescenta-se a ideia de gozo. Kant foi vítima desta ilusão. Isto agora não anda. Ah. A ordem simbólica é necessariamente inconsistente, porque lhe é impossível unir-se ou coincidir consigo própria. Basta vermos que estamos permanentemente na ordem simbólica a construir novas formas de pensamento, novas teorias científicas, novas explicações de todo o tipo, novas interações entre as pessoas, novas filosofias, enfim. O simbólico é o domínio da vida humana, que está penetrado por imaginário, porque nós usamos muitas imagens para podermos perceber a realidade em que nos inserimos e nós próprios olhamos para o espelho e lá vemos nós a nossa imagem no espelho com aquela confirmação absurda de que somos nós que estamos ali. Aquilo sou eu, olha, lá estou eu. Tiramos fotografias, agora a maluqueira das selfies, toda a gente tira selfies, põe no Facebook, etc. E pensando que está a fotografar-se a si próprio. Está a fotografar uma imagem de um ser humano com a qual se identifica. O que é que se há de fazer? Agora, há aqui uma coisa muito engraçada que é uma história muito conhecida de dois pintores que fizeram entre si uma espécie de desafio, a ver quem é que conseguia pintar com melhor qualidade. Para os gregos, qualidade significava seguir umas normas determinadas, quer em escultura, não é? A perfeição do corpo humano, etc., quer em pintura, a adequação daquilo que se pintava à realidade. E então o Parrásio e os Euxis fizeram essa aposta. Quem é que vai aqui, nestas paredes, pintar uma coisa mais realista? O Zeuxis pintou uvas. Há imensas pessoas que depois que pintaram as uvas dos Euxis ao longo da história da arte, não é? Uvas de uma forma tão realista que até os próprios pássaros vieram bicar a parede, julgando que eram uvas verdadeiras para as comer. O Parrácio optou por uma outra ideia que está muito mais do lado do simbólico, porque, no fundo, o Zeuxis estava do lado do imaginário, estava do lado da imagem. O Parrásio fez-lhe uma partida simbólica. Pintou uma cortina, não é? E o Zeuxis disse, epá, tira lá a cortina porque eu quero ver as uvas que tu pintaste. E o Parrásio fartou-se de rir, não é? Porque disse, epá, consegui enganar-te. Como, aliás, os pássaros nem sequer vêm aqui à cortina. Portanto, o simbólico engana-nos de uma maneira muito mais subtil, não é? Porque nos mostra que por detrás daquilo que nós vemos claramente como imagem, neste caso a cortina, não há nada. Que é como quando o Hegel dizia aquela frase tramada: o espírito é um osso, o espírito é um crânio. Oh, com mil diabos! O que é que isto quer dizer? Isto é uma frase materialista, não é? Ou seja, não existe espírito nenhum naquele sentido espiritual do termo. O próprio corpo humano é, de certo modo, uma máquina que agora vai ser ainda mais maquinizada com a utilização da inteligência artificial e dessas coisas todas para aí vem, e que já estão a vir, não é? De maneira que, claro, tudo isto está em profunda transformação. Aqui também é muito engraçado, que é uma história do Christian Andersen, toda a gente conhece, em que se diz que há um miúdo que consegue dizer a verdade no meio de um cortejo do rei, não é? Porque há dois intrusões que conseguem arranjar forma de convencer o rei de que os estão a vestir. Não é? Portanto, o rei, que tem de si próprio a noção de que ele, rei, é o maior do mundo e que. Porque o Zizek diz-me a certa altura uma coisa engraçada que incomodaria todos os monárquicos, espero que não deixe aqui nenhum, mas também não quero ofender ninguém. Que é o seguinte: todo o rei que julga que é mesmo rei é destravado da cabeça.
Porque rei é uma condição completamente simbólica, não é? Completamente simbólica, não tem absolutamente nada de. Ou seja, não há uma reicidade do rei. Isso não existe. Não há uma entidade própria que se diga, olha, este tem esta entidade, portanto é rei. Não, ele é rei porque leva o cetro, e leva a coroa, e leva aquele cortejo todo, e aquela gente toda que acredita que ele é rei, e a população vem, ah pá, que giro que vai o rei hoje, não sei o quê. Só que aqui, estes centuriões conseguiram pôr a coisa, digamos assim, a nu. Puseram o rei nu, convencido com uma coroa, de que ia muito bem vestido, não é? Vai cada vez mais orgulhoso, porquê? Porque mesmo que os outros digam que ele vai nu, ele diz, ah, mas eu sou o rei. Eu estou sempre vestido como rei, mesmo nu, não é? Portanto, quando tira as vestes, não deixe de ser rei. É como se fosse uma coisa de caráter ontológico. Enfim, é o suprassumo da crença, não é? A mesma coisa acontece aqui, que é muito engraçada, neste filme do Groucho. Conhecem estes indivíduos? Groucho, Marx. Os irmãos Marx, não é? Em que, é claro, isto é tirado de uma coisa espanhola, portanto, sopa de ganso não é assim. É os grandes aldrabões em português. É de 2008, pelo menos publicado em 2008, mas isso é muito mais antigo. E que é muito engraçado porque o Chico ehm, declarou, não, perdão, o Groucho declarou sobre este Chico, que estava a ser julgado por alta traição. Disse: Este homem fala como um idiota e parece um idiota, mas isso não nos deve enganar, porque ele é realmente um idiota. É engraçado, não é? Parte da imagem para o simbólico. Uma outra coisa também engraçada é quando o Groucho, creio que é o Groucho, vai a uma festa e disse: O senhor é extremamente parecido, está mesmo a parecer-me fulano de tal. E ele diz: Isso é a coisa mais normal, é que eu sou esse fulano de tal. Por isso é que o senhor me pareceu parecido com ele. O outro fica desconjuntado, não é? Porque está a reduzir o outro indivíduo na sua categoria social, um tipo importante, um bairro todos com smoking e não sei o quê, está a reduzi-lo a uma simples aparência. Nós não somos mais do que uma performance, uma aparência performativa. Não somos mais do que uma aparência performativa. Eu ia talvez ficar por aqui, para não vos incomodar mais, não acham? Não sei, podem abrir Acho que sim. o vosso eh, Microfone. microfone e dizerem de vossa justiça. Ficamos por aqui? Ficamos. Ótimo. Sim, Até que, obrigado. então, eu Obrigado. vou parar. Por acaso vou-lhe dizer uma coisa engraçada. Hoje vou ficar aqui, vou fazer a divulgação de uma palestra cá na próxima segunda-feira, dia 5, porque ontem não houve devido ao apagão. Eh, e vou ficar aqui à espera de uma coisa sobre psicanálise, sobre Freud, o inconsciente, do António Quiné, que é um dos maiores especialistas, um dos maiores psicanalistas brasileiros. Mas como a diferença de horas é enorme, começa à meia-noite e meia e termina às 2 da manhã. Mas às vezes às 2 da manhã ainda há uma série de pessoas a fazer perguntas. Mas é que digo mal da minha vida quando é que eu me irei deitar. Bom, mas vale a pena o sacrifício porque o indivíduo é mesmo interessante. António Quiné. É muito interessante. Então, boa noite para todos e obrigado pela vossa Boa atenção. noite. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos então. Como é que se sai disto? Como é que agora? Só. Sair da reunião. Agora vais ter um outro por seguir. Não estou a conseguir ver qual é o botãozinho. Parece que é aqui.